Aos 35 anos, viu? Então eu não sou mais jovem, irmãos. Estou na fase inicial da na fase inicial da última fase da vida, que será a fase inicial da fase eterna. Então ainda não é o fim. Irmãos, já deixa sua Bíblia aberta em Êxodo. A gente está observando e aprendendo aqui vários aspectos sobre liderança. Liderança porque a gente está tratando sobre o nosso tema do ano, que é crescendo no conhecimento sobre a igreja e a vida cristã. O que é a igreja? Sobre isso que a gente está aprendendo. Mais especificamente, nós entramos no aspecto da liderança, que tem relação com igreja. E a gente fez isso, Êxodo, o livro do Êxodo, primeiro capítulo. E a gente chegou nesse ponto do estudo, do assunto, porque a gente observou que igreja existiu tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Depois de termos visto isso, aí a gente começou a observar como que a igreja foi estabelecida no Antigo Testamento, né? O que caracterizou, quais foram as características da igreja que se iniciou no Antigo Testamento. A gente viu que isso foi acontecendo à medida que o tempo foi passando, a igreja foi se desenvolvendo, a igreja foi se organizando. Isso começa a ficar desta forma, mas de uma maneira mais clara dessa forma, a partir da sua primeira liderança humana, constituída, chamada de maneira direta para liderar toda uma nação através de Moisés. Por isso que a gente está no livro de Êxodo, onde aí no capítulo 3, Moisés recebe esse chamado para poder liderar o povo de Israel, que eram os filhos de Jacó, os seus descendentes, que ficaram escravizados no Egito por mais de 400 anos. Após esse período, Deus então começa a cumprir com a sua promessa de salvar o povo, de levá-los para aquela terra que ele havia prometido para os patriarcas. E uma vez que isso começa a acontecer, então é que se vai desenvolvendo esse aspecto sobre a igreja, no que diz respeito aí à liderança. A primeira dessas lideranças é Moisés, juntamente com seu irmão. Então, Arão, que auxilia Moisés, uma vez que ele tinha suas limitações, e uma vez que ele mesmo coloca essas limitações como um empecilho. Ele então é auxiliado pelo próprio irmão, até o ponto em que ele começa a exercer essa liderança de maneira individual, né? Porque Arão vai exercer o ofício de sacerdote, como a gente sabe muito bem. Nesse sentido, a gente avançou para observar que a liderança não é uma liderança individual, mas é necessário para que a liderança tenha pessoas que possam auxiliá-los. E aí a gente viu no capítulo 3 ainda, aqui de Êxodo, no versículo 16. Deixa eu ver se é isso. Enfim, irmãos, acho que eu coloquei a referência aqui errado. Mas aí a gente viu que esse aspecto de pessoas para auxiliarem a liderança,
ou melhor, de que na verdade essa ideia de liderança sempre existiu nas pessoas dos anciãos. Lembrei aqui. Isso de maneira cultural sempre existiu e foi se desenvolvendo, como a gente falou, principalmente a partir aí de Moisés. E aí no capítulo 18 de Êxodo, nós vimos isso de maneira clara quando o sogro de Moisés percebe que seria necessário Moisés ser auxiliado. Moisés estabelece aí alguns cabeças e chefes para poder sim, mas a palavra que eu estou procurando é essa, para poder dividir a tarefa que já era pesada para Moisés. Depois nós vimos que na verdade foi o texto que a gente trabalhou aí no último domingo, e a gente parou aí, basicamente. Nós somos para o capítulo 24, onde no capítulo 24 nós temos, dentre os anciãos que já existiam, que serviam para auxiliar, que já era um tipo de liderança, nós temos aí dentre esses anciãos, 70 deles para estarem envolvidos em funções específicas que eram necessárias. Então era uma subdivisão ou uma subliderança. Capítulo 24, no versículo 1 e o versículo 9, são dois versículos onde essa informação aparece aí de maneira repetida. E aí trabalhamos a questão de que essas subdivisões são extremamente importantes para que haja uma organização maior e melhor das coisas. Uma vez que são muitas demandas, uma vez que é uma grande quantidade de pessoas, é necessário ter sublíderes, subdivisões, para que as coisas sejam divididas, para que elas sejam exercidas de uma maneira mais eficiente e dessa forma o povo, a igreja aqui no Antigo Testamento pudesse caminhar. Por quê? Líderes não podem fazer tudo sozinho, eles precisam de ajuda, como é o que a gente está aqui conversando e pensando nesses estudos. A igreja é constituída daqueles que Deus chama, capacita e são auxiliados por outros, que têm seus líderes que precisam ser auxiliados e ter seus sublíderes para gerirem outras coisas, e assim então, esses líderes gerirem outras. Subdivisões são necessárias, porque se elas não existirem, não haverá organização, e a igreja não será viva, e também os seus líderes não conseguirão ficar bem por muito tempo, porque a coisa pesa, né? A igreja constitui do quê? Que a gente concluiu aqui? De cada um contribuir em uma área específica. Essa é a ideia de igreja, é isso que a gente vai vendo aqui em alguns textos, como nós já observamos do livro de Êxodo. Foi isso que a gente tratou, e aí a gente começou a falar do texto aqui de Números capítulo 11. Então abra aí em Números. Capítulo 11. Versículo 10. A gente vai reler aqui o texto, só para lembrar, porque a gente começou a considerar algumas coisas dessa passagem, mas a gente não concluiu. Números 11, a partir do versículo 10. Então Moisés ouviu chorar o povo por famílias, cada um à porta de sua tenda, e a ira do Senhor grandemente se acendeu e pareceu mal aos olhos de Moisés. Disse Moisés ao Senhor: por que fizeste mal ao teu servo, e por que não achei favor aos teus olhos, visto
Perceba o que ele diz. Visto que puseste sobre mim a carga de todo este povo. A ideia de carga é algo penoso, pesado. Versículo 12. Concebi eu, porventura, todo este povo? Dei-o eu à luz para que me digas, leva-o ao teu colo, como ama leva a criança que mama a terra que sob juramento prometeste a seus pais? De onde teria eu carne para dar a todo este povo? Pois chora diante de mim, dizendo, dá-nos carne que possamos comer. Eu sozinho não posso levar todo este povo, pois me é pesado demais. Se assim me trata, mata-me. De uma vez eu te peço, se tenho achado favor aos teus olhos, e não me deixes ver a minha miséria. Até o 17. Disse o Senhor a Moisés, ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, que sabem serem anciãos e superintendentes do povo, e os trarás perante a tenda da congregação, para que assistam ali comigo. Então descerei e ali falarei contigo. Tirarei do espírito que está sobre ti, e o porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que não a leves tu somente. Vamos pular aí para os versículos 24 e 25. Saiu, pois, Moisés e referiu ao povo as palavras do Senhor, e ajuntou 70 homens dos anciãos do povo, e os pôs ao redor da tenda. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando do espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. Quando o espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Nós paramos, meus irmãos, no versículo de número 16. Ou seja, aonde a gente observou aqui, e a gente abriu vários parênteses importantes naquele último estudo, que inclusive eu encorajei e continuo encorajando os irmãos a, se não viram, verem lá no nosso canal do YouTube, tá? Vai estar lá o título, um estudo sobre a igreja, parte 6, porque nós estamos na parte 7. Então o último estudo foi a parte 6. Por favor, depois, se você não tiver vindo, e se você não assistiu, entra lá, vê, porque foi muito importante algumas coisas que a gente colocou, a gente não vai repetir aqui por questão do tempo. Mas uma das coisas que nós consideramos é que esse capítulo 11 de Números está no mesmo contexto daquele do capítulo 18 de Êxodo. Ou seja, aonde Moisés, como líder maior do povo de Israel, tinha várias funções que envolviam toda a nação do povo de Israel. E aquilo estava pesado sobre ele, e o próprio sogro de Moisés havia alertado Moisés sobre essa questão. É aí que então se estabeleceu cabeças e chefes sobre Israel, ou seja, essa subliderança para poder auxiliar Moisés naquilo que ele não tinha como, humanamente falando, fazer sozinho. O capítulo 11 de Números é o mesmo contexto. A gente acabou de ler aqui, deu para perceber isso, quando a gente ressaltou aqui o versículo 11, quando Moisés diz, visto que puseste sobre mim a carga de todo este povo. Aí lá no versículo 14 ele fala, eu sozinho não posso levar todo este povo, pois me é pesado demais. Então, isso eu creio que eu não falei, mas me veio aqui à mente. Uma coisa que é importante, irmãos, nesse sentido, a liderança, e não só a liderança, mas cada um de nós, reconhecer a nossa limitação. Não como Moisés fez lá em Êxodo 3. Moisés era limitado? Sim, ele tinha dificuldade para falar. A gente não sabe especificamente o que era isso, mas ele tinha uma dificuldade. Ele usou essa dificuldade para não fazer algo. Então ele se justificou numa deficiência para não fazer nada. Isso é errado. É tanto que Deus, de certo modo, perdeu a paciência com Moisés. E se ele não fosse misericordioso,
Moisés não tinha passado dali, né? Mas aqui, o aspecto de reconhecer a limitação e a deficiência, não é no sentido de usar isso como desculpa para não fazer nada, mas é no sentido correto de que eu sou incapaz, eu não dou conta sozinho, eu preciso que Deus me ajude, e eu preciso de outras pessoas para me ajudar. Então isso é importante para a gente refletir. Seja falando especificamente sobre as lideranças, aqueles que ocupam cargos de liderança, seja para você como indivíduo cristão, membro da igreja, onde você também faz parte do corpo, como a gente já falou, e você tem uma função a ser desempenhada. A gente precisa reconhecer a nossa limitação, mas não para parar nisso, mas para pedir a Deus, aquele que é ilimitado, para nos conceder graça, nos ajudar. É isso que Moisés faz. Ele reconhece a sua limitação, mas ele, ao reconhecer, suplica a Deus, coloca a Deus essa dificuldade, e Deus age em resposta a ele. Versículo 16, que aí é onde nós começamos a trabalhar no domingo passado, no nosso último estudo, quando a gente tratou sobre esse outro aspecto da liderança, que faz parte daquilo que é a igreja, e a gente vê isso no Antigo Testamento. A igreja no Antigo Testamento era composta, a igreja como igreja, era uma igreja que tinha liderança. Moisés, Arão, anciãos, cabeças e chefes, mas desses anciãos, 70 deles, para se envolverem em determinadas funções que Moisés não podia fazer sozinho. Aí Deus aqui, mais uma vez, estabelece esses 70 anciãos, que aí a gente trabalhou a questão de que uma das características para que esses homens fossem escolhidos, 70 homens dos anciãos, é que fossem homens que soubessem ser anciãos. Isso é uma característica, isso é um fator determinante para alguém ocupar o cargo da liderança. Ele precisa saber ser isso, ele precisa entender o que envolve isso e etc. O contexto, então, é o mesmo. Moisés estava sobrecarregado, e aí se estabelece essas sublideranças para auxiliá-lo, essas sublideranças que precisavam saber como serem líderes. Eu disse que a gente parou no versículo 17, e aí a gente vai prosseguir a partir do versículo 17. Paramos no versículo 16, vamos prosseguir para o versículo 17. É interessante isso aqui, irmãos. E a gente leu também, os versículos 24 e 25, porque é a ação daquilo que está no versículo 17. Moisés reconhece que estava pesado sobre ele, Deus resolve o problema, dizendo, escolhe 70 dos anciãos que sabem serem anciãos, e no versículo 17 Deus continuou dizendo, o que faria? Ele diz, descerei e ali falarei contigo, tirarei do espírito que está sobre ti e o porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que não a leves tu somente. Versículo 24 e 25. Saiu, pois, Moisés, então veja, 17 é Deus falando o que faria. Versículo 24 é o cumprimento disso, é o ato acontecendo. Saiu, pois, Moisés e referiu ao povo as palavras do Senhor, e ajuntou os 70 homens dos anciãos do povo, e os pôs ao redor da tenda. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando do espírito que estava sobre Moisés, pôs sobre aqueles 70 anciãos,
quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Então, duas coisas que eu quero ressaltar. A primeira delas é aquilo que a gente já está falando, que a gente precisa entender sobre liderança, que tem a ver com o que é a igreja. Igreja é igreja quando há liderança. Mas a liderança não pode caminhar sozinha. Precisa de pessoas para auxiliar. E é isso que a gente vê no final do versículo 17. 70 anciãos que levarão a carga do povo contigo, para que não a leves tu somente. A gente já falou sobre isso, mas aqui o próprio Deus reitera aquilo que Moisés já havia reconhecido. Que ele sozinho seria impossível conseguir desempenhar a sua função de liderança. Sim, mas eu penso que isso já era um problema antes de ficar evidente essa rebeldia do povo. Por quê? Êxodo capítulo 18. O texto ali não trabalha sobre essa, não informa para nós essa rebeldia do povo. Mas isso já era natural do povo, essa rebeldia. Só que o texto só veio informar essa manifestação aqui. Mas isso já estava neles. Então é provável que isso se refletiu desde o momento que eles saíram lá do Egito até o presente momento, e isso continua sendo uma realidade. Eu estou dizendo tudo isso para, de certo modo, discordar, porque isso não foi o principal fator para que Moisés entendesse que precisava de pessoas para ajudá-lo, porque isso já aconteceu lá em Êxodo 18. Mas, no que eu concordo? De que isso, querendo ou não deixou de ser um fator, porque trouxe mais complicação para aquilo que talvez seria menos penoso e mais fácil se o povo não fosse tão rebelde. Fator humano. A limitação humana. Sim. A gente vai investir um pouquinho de tempo aqui, né? Para pensar e entender esse aspecto que você está falando sobre o Espírito. Mas antes, o fato é, de maneira geral, por mais que Deus chame líderes para liderar o seu povo, por mais que Deus capacite,
humanamente falando, não há ninguém que tenha capacidade de poder fazer tudo sozinho. Jesus, como um ser divino, tinha capacidade para fazer sozinho? Sim. Mas ele assumiu uma natureza humana. Ele cansava, precisava dormir, tinha fome, precisava comer. E a gente vê isso refletido no próprio ministério de Jesus como o líder. Como um líder, não somente divino, mas humano, ele precisou de pessoas para ajudá-lo. Até porque, no sentido humano, ele não permaneceria aqui para sempre. Ele está nos céus, e aí quem continuou levando, desenvolvendo o ministério de Jesus, foram seus discípulos e apóstolos. Que aí é um outro parênteses que a gente abre novamente, que a gente tratou no último domingo. Sobre a importância da gente treinar pessoas. Porque um dia nós não estaremos aqui. E se a gente não treinar pessoas e a gente partir, aquilo que nós começamos vai morrer, vai parar junto conosco. E não pode parar. Porque a igreja não depende somente de nós. Não depende somente da liderança, né? O princípio é esse, Peter. Só que o que agrava ainda mais, o que torna ainda mais peso para Moisés, não é só o fator humano, mas é a rebeldia do povo. Isso é penoso, gente. Uma coisa é a gente resolver os problemas da vida normal. Outra coisa é a gente resolver pecado. E não só pecado, mas a pessoa que insiste no pecado, que foi a característica do povo de Israel, um povo rebelde que insistia em viver em pecado. Chega a hora que se cansa. Então é mais ou menos isso que acontece com Moisés, e a gente está aqui, né, numa parte da história de Israel, que não foi o único momento onde isso aconteceu. Vamos seguindo então. O primeiro aspecto é esse que a gente já observou sobre ser penoso. O próprio Deus reafirma isso, mas tem esse aspecto do Espírito, né? Onde Deus está dizendo que tiraria parte desse Espírito que estava sobre Moisés e compartilharia isso com aqueles 70 anciãos. A ideia aqui, irmãos, não é de que esses 70 anciãos não tinham o Espírito Santo, mas é de que o Espírito Santo, da maneira como veio sobre nós no Novo Testamento, foi diferente para aqueles do Antigo Testamento. Então, de uma maneira maior, a evidência do Espírito na vida das pessoas do Antigo Testamento era em reis, profetas, no caso aqui, esses anciãos. Mas isso porque a revelação, né, e o plano de Deus estava sendo desenvolvido para que quando chegasse no Novo Testamento, através de Jesus Cristo, então não fosse mais limitado como a gente vê aqui no Antigo Testamento. A ideia é de capacitação. Quem nos capacita a fazer as coisas espirituais é o próprio Espírito Santo. Então é no sentido de capacitação. Lembra lá daqueles, eu não vou me recordar aqui dos nomes, mas daqueles israelitas que eram hábeis em arte, em bordado, em escultura. Lembra lá do tabernáculo, quando Deus dá para Moisés tudo que deveria ser, da maneira correta como teria que acontecer. Aí Deus diz que alguns israelitas ali eram hábeis, capacitados por Deus, justamente para fazer aquela obra específica. Então, mais ou menos, essa ideia, né, de que Deus espiritualmente capacitou Moisés para ser o líder sobre o povo de Israel. Mas porque isso estava pesado, humanamente falando, Deus escolhe esses 70 e aí os capacita também com o Espírito Santo para poder liderar o povo.
Sim. Não deixa de ter um aspecto, né, de tornar visível, né, essa autoridade que Deus estava dando a esses 70 anciãos para auxiliar Moisés na liderança sobre o povo de Israel. Nesse sentido, irmãos, então a gente prossegue aqui, finalizando a passagem de Números, relembrando que nós estamos olhando para o Antigo Testamento e tentando aprender e entender o que o Antigo Testamento fala sobre igreja. O primeiro aspecto é que igreja existe. Igreja existe tendo as suas lideranças constituídas por Deus, aonde Deus capacita, mas precisam de auxílio. Esse auxílio são de sublideranças, mas inclusive do próprio povo, da própria igreja, dos próprios crentes, dos irmãos, dos membros da igreja. Mas nesse aspecto da liderança, a gente tem a liderança de Moisés, de Arão, dos anciãos, dos cabeças e chefes, desse grupo menor de anciãos que são os 70 anciãos. E aí a gente tem também esse aspecto de treinamento. Abra aí em Êxodo, capítulo 24. Capítulo 24, a gente já tratou desse texto, que é onde aparece essa informação dos 70 anciãos no versículo 1. Mas não é sobre isso que a gente vai tratar aqui. É o versículo 13. Alguém lê para a gente, por favor. Êxodo 24, 13. A gente vê aqui, ainda que isso não esteja evidente, tá? Mas a gente vê aqui também esse princípio de auxílio. Porque Moisés tem um servidor. O servidor aqui é um assistente, é alguém que servia Moisés naquilo que Moisés precisava. Já em Êxodo 24, nós vemos a menção desse indivíduo chamado Josué, que servia a Moisés, que o auxiliava e o assistia. Por que eu disse que uma outra coisa que envolve o que significa igreja, dentro dessa questão de liderança, é treinamento? Porque a gente já sabe da história, e sabe que Josué foi o quê? O substituto de Moisés. A gente subentende que por ter sido um substituto, e já aqui ter sido mencionado que ele era o servidor de Moisés, que desse momento até a morte de Moisés e Josué substituindo Moisés, ele foi, caminhou, conviveu, viu, experimentou, com certeza foi ensinado por Moisés em muita coisa, então preparado e treinado para que quando ele tivesse que liderar o povo de Israel, ele tivesse apto para poder fazer isso. Abra aí em Josué 1, versículos 1 a 9. Vamos ler de maneira alternada? Josué 1, versículos 1 a 9. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor,
que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo, os irmãos, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Então, somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não te mandei eu? Ser forte, corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Aqui é o relato do que a gente está entendendo, né, que aconteceu. Treinamento de futuras lideranças. Moisés, de certo modo, faz isso. Ou Deus, ainda que ele não soubesse, ainda que não tivesse consciência disso, Deus providenciou que assim acontecesse, porque Deus já tinha escolhido Josué para substituir Moisés. E a ideia de treinamento, irmãos, é essa que a gente infere dessa informação que a gente viu em Êxodo capítulo 24, que é qual? Treinamento é estar ao lado, é conviver, é estar junto, é caminhar junto, é dia a dia, é sentar junto, é levar junto, é fazer aquilo que a gente disse, né, no último domingo, para ilustrar, para exemplificar, um pouco daquilo que o Miguel está vivendo hoje, que é filho do Ítalo. Talvez inconscientemente, ele está aprendendo com a mãe no trabalho, já está aprendendo a vender, a tratar bem o cliente, de maneira que a gente já assim imagina que quando ele crescer, ele vai ter facilidade para isso e vai ter inclinação para isso, porque ele foi treinado para isso, já está sendo preparado para isso. Nesse sentido, a gente abre um parênteses aqui para aplicar, porque a gente está falando de igreja e liderança, mas vamos pegar isso e aplicar à nossa vida pessoal, começando aonde? Em casa. Você tem entendido, meus irmãos, que os filhos são aqueles que nós devemos treinar? E a pergunta que eu faço é, para o que nós temos entendido que eles têm que ser treinados? A outra pergunta é, para o que nós temos treinado? Ou nós não temos treinado? A gente tem entendido que tem que treinar os nossos filhos? Eu acho que isso é até inconsciente, né? Pelo menos falando no sentido natural. Mas para o que a gente tem que treinar os nossos filhos? Para o mundo? O que vocês acham? Hã? Você tinha falado, queria falar isso? Ah, tá, porque eu não consegui escutar.
Tá, mas aí eu preciso que você defina o que é grande homem. Tá, quando você fala religião, você está falando religião no sentido geral? Isso. Vamos ser mais específicos. Tá. Mas vamos lá, defina para mim ideia de homem. Mesmo? Benção. Que nem, não quer dizer que é crente que costuma ser assim não, né, irmãos? Bom pagadores. Infelizmente. É, infelizmente. Certo. Tá. Mas eu vou voltar à pergunta. Para a gente continuar colocando aí para fora o que os irmãos entendem que nós precisamos treinar os nossos filhos. O que mais? Qual lei? Ah, tá. Banheiro unissex. Certo. Qual que é o treinamento principal que a gente precisa dar aos nossos filhos? Precisamos treiná-los principalmente em quê? Con- con- concordam, irmãos? Desde pequeno.
Então vocês concordam que você, como cristão, a principal tarefa que você tem é treinar os seus filhos a crerem e servirem a Deus? E nós temos feito. Por que eu pergunto, irmãos? Porque às vezes a gente concorda, mas a gente transfere a responsabilidade para quem? Para a igreja. Só que o que é o problema? Quantas vezes você vem na igreja? Nós temos trabalho terça, quinta, sábado e domingo. Quantas vezes você vem na igreja? Você está treinando o seu filho? A igreja é o principal treinador dos filhos? Somos nós. O que a gente tem feito para treinar os nossos filhos a crerem em Deus, servirem a Deus? Eu sei que não é a sua intenção, mas eu vou aproveitar para poder fazer uma observação. Não. O que acontece? Tem gente que usa esse argumento para não vir na igreja. Então é perigoso. Eu concordo. No sentido de que, exemplo, uma outra área. Biblicamente, o crente pode casar com um descrente? Não. Aí tem gente que fala assim, mas tem uns crentes aí que eu só posso casar com crente. Mas tem crente que não é crente. Então é melhor casar com um descrente. Um exemplo. Onde eu quero chegar é que não é só o fato da pessoa ser crente que ela é crente. Concorda, irmãos? Mas uma coisa está certa, descrente não pode. Não é porque Deus está dizendo assim, você só pode casar com crente, que você vai fechar o olho e vai... ele vai na igreja, ele é crente, então beleza, está garantido. Não, irmãos, sejamos sensatos. Tem descrente que é mais crente do que um crente. Mas nós não estamos autorizados a casar com descrente, só com crente. Mas eu tenho que saber se aquele crente é um verdadeiro crente. Então a mesma coisa a igreja. Significa que a pessoa que vem em todos os trabalhos da igreja é um verdadeiro crente? Não. Às vezes ele até é, mas não aprende nada. Significa que o cara que não vem na igreja todos os trabalhos, ele é descrente? Às vezes justifica ele não poder vir na igreja. Então está vendo? Mas o fato é que nós temos a igreja. Então tem gente que fala assim, eu não preciso de igreja. Está errado, você precisa de igreja. Porque Deus, o que é igreja? É constituído de liderança. Uma liderança que Deus colocou na sua vida para poder te ajudar, te chamar a atenção, caminhar com você, mas de alguém preparado e capacitado, como a gente viu em Números, capacitado espiritualmente por Deus, para poder te ajudar espiritualmente. Então, não significa que vir à igreja está tudo certo. Mas aqui você tem algo que às vezes em casa você não vai conseguir, vai ter muito mais dificuldade. Vocês entenderam a distinção? Então eu concordo, mas a gente precisa entender isso aí melhor, tá bom?
Sim. Veja bem, irmãos, olha só, nós somos responsáveis pela nossa própria vida espiritual e pela vida espiritual dos nossos filhos. A gente precisa da igreja necessariamente? Assim, entendam, tá? Não. Que a responsabilidade é sua. Vocês estão entendendo? É sua. É sua. Exemplo. Isso. Bom exemplo. Igreja fechou as portas. Você deixou de ser crente? Porque a responsabilidade é você tem que desenvolver sua vida espiritual e a vida espiritual dos seus filhos. De maneira que você precisa do pastor para poder entender a Bíblia? Não. O mesmo Espírito Santo que eu tenho, você tem. Às vezes Deus me deu mais habilidade, mas eu não tenho mais espírito do que os irmãos. É tudo igual. Então nós podemos e devemos fazer isso em casa. Você precisa de 4 anos de seminário para estudar a Bíblia, entender a Bíblia? Não, irmãos. Você tem o Espírito Santo. Eu posso fazer 10 anos de seminário, se eu não tiver o Espírito Santo, eu não vou entender a Escritura como os irmãos que nunca fizeram seminário. Mas Deus nos dá ferramentas, e uma dessas ferramentas mais importantes é a igreja, para poder ajudar. Só que o que a gente faz? A gente não entende que é responsável, você não faz, transfere isso para a igreja, e ao transferir para a igreja, você vem pouco na igreja. É tanto que, por exemplo, tem pessoas que não sabem achar determinados livros da Bíblia. Por quê? Isso não diz que a pessoa é mais crente ou menos crente, mas diz respeito a ela estar habituada. Está tudo certo aí? Está habituada. E o hábito é, em casa, principalmente, que é o lugar que a gente mais tem tempo. A gente está mais em casa do que dentro da igreja, mas também na igreja. Então, uma coisa não anula a outra. Quanto mais conhecimento, mais maturidade, mais crescimento, né? Mais avanço na vida espiritual. Vocês entenderam isso aqui, gente? Então a gente precisa, irmãos, precisa dar valor para isso. Uma coisa que eu falei, não sei aonde, é que imagina, anticristo vem, igreja perseguida, você não pode ler nem ter a Bíblia, e a igreja é fechada. A Bíblia é importante para nós. Você vai sentir falta dela? E às vezes a gente só sente depois que perde, né? Você vai sentir falta da Bíblia? Vai. Só que você não vai ter ela. O que você vai ter da Bíblia? Só o que você guardou na mente. Você vai querer, mas você só vai ter isso. É. Depois a gente faz um estudo só sobre o livro de Eli. Irmãos, para a gente fechar aqui essa questão, veja só, nós estamos trabalhando um dos pontos do que é a igreja, que envolve liderança e treinamento, aplicando o treinamento à nossa vida pessoal. O principal treinamento que a gente tem que dar para os nossos filhos, irmãos, isso é sério, por causa do mundo que nós estamos vivendo. É tão sério porque isso aqui é bom, é benéfico. Eu não acho que é pecado você ler a Bíblia no celular, de maneira nenhuma. Mas aqui você não aprende a manusear a Bíblia, concorda? Por quê? Você colocou lá, você procurou lá, apertou. Que você não tem que folhear, aqui você tem que folhear. Então, é sério no sentido de que
Se a gente não motivar os nossos filhos a ter uma Bíblia de papel, eles não vão saber manusear a Bíblia. É sério, porque o mundo está aí, irmãos, com as filosofias, aonde se a gente não treinar os nossos filhos, eles vão se perder. Se a gente deixar só para a igreja fazer isso, é pouco, você vem pouco na igreja. É nesse sentido que eu falo da importância de vir muito na igreja. Porque o que é normal é, se você vem muito à igreja, você aprende muito. O normal é isso. Essa que é a ideia. A gente precisa, é o que eu falo, o principal objetivo da minha vida como pai da minha filha é livrar a alma dela do inferno. E eu falo desse jeito. Pode sofrer, pode morrer cedo, pode ter doença, pode ser pobre, pode passar fome. Se ela foi livre do inferno, se eu conseguir ser instrumento de Deus para ela crer em Cristo Jesus de todo o coração, por mais que seja difícil, você vê um filho morrer, ficar doente, não ter o que comer. Irmãos, isso é passageiro. É melhor sofrer aqui do que sofrer eternamente. Esse, para mim, é o principal objetivo da minha vida. Não estou preocupado em deixar milhões para minha filha. Estou preocupado em deixar amor dela vir à igreja porque ela ama estar aqui, não só para brincar. Ela está priorizando hoje só comunhão. Mas porque ela quer ser alimentada espiritualmente. Porque ela quer externar a Deus a alegria de Deus ser o Deus da vida dela. É isso que a gente precisa fazer. Mas a gente tem feito. Deuteronômio 8, irmãos. Deixa eu ver se é Deuteronômio 8. E nesse calor com o ventilador, ele deve ficar bastante irritado, né? Me ajudem, irmãos, a achar aqui, porque isso não estava no estudo. Está em Deuteronômio, aí, nos primeiros capítulos, que fala sobre inculcar na cabeça dos filhos. Pegar a Bíblia digital aqui e pesquisar, que é fácil. Vamos ver. Inculcar. 6:7. Isso. Abre aí. Olha só. Como é que você treina? É se você já foi treinado. Como é que você vai treinar alguém sendo que você não sabe? Sendo que você não tem bagagem para isso. Está vendo o princípio, irmãos? Por que às vezes a gente não treina os nossos filhos? Você não sabe nada. Você não sabe nada porque você não investiu tempo pessoal para aprender e porque você nem usou a igreja para te ajudar a aprender. Uma coisa que a igreja precisa entender sobre pastor, gente, Deus deu para vocês, eu sou um pastor falho, pecador, mas Deus deu para a igreja um pastor e uma liderança para te ajudar. Então tem hora que eu fico assim, doido para os irmãos me procurar com os problemas, eu poder ajudar. Ainda que às vezes o desejo da gente é preocupar só com os problemas da gente. Mas Deus me chamou para isso, né? E a igreja não procura, Deus te deu, irmão. Quantas coisas Deus deu para nós, para o nosso desenvolvimento, para a gente ter uma vida melhor como cristão, e a gente não faz uso das coisas que Deus nos deu. Começando vindo na igreja. Começando procurando seu pastor, sua liderança. As pessoas que às vezes eu tenho a oportunidade de aconselhar, eu falo assim, de que eu parabenizo elas, não pelo fato de me procurar, mas delas entenderem que precisam de ajuda e procuram ajuda. Porque a gente precisa de ajuda para tudo.
Quem te ensinou a viver? Você vive. Quem te ensinou a namorar? Você namora. Quem te ensinou a casar? Você casa. Quem te ensinou a ser pai? Você é pai. Está entendendo, irmão? A gente não sabe nada de nada. A gente precisa de pessoas para nos ajudar. E a igreja é um facilitador. Aí, por que as pessoas falam assim, eu não preciso de igreja? Pode ter certeza, são pessoas frustradas com a igreja. Que tem essa concepção de que igreja você não vai ver nada de errado, ninguém vai te frustrar, ninguém vai te decepcionar. Era para acontecer isso? Não. Mas a igreja é formada de pecadores. Então, a pessoa precisa ter maturidade que igreja pode, infelizmente, acontecer essas coisas. Então, se acontecer, eu estou preparado. Por mais que seja difícil e ruim, mas eu estou preparado. E eu vou aproveitar o que é benéfico da igreja. Não vou focar no irmãozinho que vai na igreja, mas não é crente, não é maduro na fé. Eu não vou compartilhar de um pecado para quem é fofoqueiro. Pelo amor de Deus. Você vai abrir a sua vida para qualquer crente só porque é crente? Nem todo crente é crente, nem todo crente é maduro. Então você tem que compartilhar da sua intimidade, dos seus pecados, das suas dificuldades, para quem é sábio, para quem como é que fala a pessoa que não é fofoqueiro? Ai, me fugiu aqui. Pessoa que é... Não, não é essa palavra. É tipo resguardado, não. Isso, discreto, sabe? Pessoa que você falou o negócio, ela não vai lá no WhatsApp da igreja, irmãos. Sabe o que eu fiquei sabendo? Irmãos, a gente é tão imaturo que se alguém cair em pecado, a gente não sabe nem lidar com a pessoa que caiu em pecado. A gente aponta o dedo, condena, tem preconceito. Ah lá, viu o que fez? Você tem que aceitar o pecado da pessoa? Não. Você tem que concordar com o que é errado? Não. Mas caminhe com o irmão. É o momento que ele precisa, é o momento onde ele está fraco, caiu. Então perceba, né? Mas vamos ler aqui Deuteronômio e a gente fecha. Começa em quem? Em você. Você só vai conseguir treinar se você foi treinado. Veja o que fala aí o versículo 5. Deus diz: amarás, pois, o Senhor Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Olha só, estas palavras que hoje te ordeno estará no coração de quem? No teu coração. É a partir de estar no nosso coração que eu então vou poder fazer o que está a partir do versículo 7, que é treinar os meus filhos. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa, e nas portas e nas tuas portas. Então começa em nós, depois nos nossos filhos. Nos nossos filhos aonde? No dia a dia, irmãos. Ao levantar, ao deitar, caminhando, lavando vasilha, arrumando a casa, indo no parque. Nós temos que instruir os nossos filhos. E um terceiro aspecto aqui do texto é trazendo à memória o tempo todo. A ideia aqui de atarás como sinal na tua mão, te serão por frontal entre os olhos. Qual a ideia? Eu estou vendo o tempo todo. A palavra de Deus está no meu coração o tempo todo. Mas o que é o problema? A gente se envolve, não é que é errado, irmãos, mas a gente se envolve mais com as coisas do mundo, aonde se esquece das coisas de Deus. Uma coisa que assim, às vezes me chateia, tá? Eu vou abrir meu coração aqui. Já viu os crentes, não estou falando que isso é errado não, eu vou explicar. Já viu os crentes, pastor, estou precisando de um trabalho, ora aí por mim. Aí a gente ora, aí Deus vai dar o trabalho. Aí a pessoa para de vir na igreja.
Sem o trabalho, ela vinha na igreja. Até porque ela estava precisando trabalhar e vinha na igreja para orar, pedir oração para trabalhar, né? Para trabalhar. Aí Deus abençoou. Aí o que ela faz? Para de vir na igreja. Se eu quero trabalhar, não preciso anular a minha vida comunitária na igreja. Eu não preciso anular a minha vida espiritual só porque eu estou cansado. Tem que equilibrar a coisa, eu tenho que conciliar, irmãos. A grande preocupação que eu tenho é que não vai demorar muito. Isso aqui é uma previsão que eu tenho, e eu acho que eu não estou errado nela não, ainda que seja negativo. Mas eu tenho uma previsão de que não vai demorar muito, a gente vai ter que fechar os trabalhos de meio de semana da igreja. Por quê? Não vem. Não vem, irmãos. A gente fala, a gente insiste, a gente chama, mas não vem. O pior, assim, ainda que isso não justifique, mas eu não vou exigir do Ítalo, que mora lá no final da cidade, ainda que isso não justifique. Ainda que seja mais difícil para ele, por questão de horário. Mas, irmão, é melhor você chegar atrasado na igreja porque você não teve tempo mesmo, do que nem vir. Eu sei que tem o fator da distância, o fator do cansaço, e aqui eu não estou dando uma direta para você não, tá? É só um exemplo. É sério. Mas o que é pior, não é o caso do Ítalo. O pior é o irmão que está na esquina. Mora na esquina da igreja. E não vem. Irmãos, o que a gente... Não estou dando direto para ninguém, tá, irmãos? Sério mesmo. Por que às vezes a gente não vem? Porque você está cansado. Eu sei que tem um fator do cansaço. Tem hora que eu não quero vir na igreja, também estou cansado. Mas, irmãos, se a gente... O que Jesus falou? Ser discípulo é negar a si, tomar a sua dia após dia e seguir a Cristo. Se você não lutar contra a sua carne, irmão, você não vai ler a Bíblia. Você não vai orar. Você não vai vir na igreja. E aí na hora que você olha, já tem 6 meses que você não vem na igreja. E já nem te incomoda. Vocês estão entendendo? E é o que eu falei, né, no último domingo. Onde que nós vamos chegar desse jeito? Minha preocupação, irmãos, não é com você adulto. Porque a nossa opinião já está formada. A gente vem de uma criação mais rígida, né? Onde a gente tem definido o que é certo e o que é errado. Mas os nossos filhos não. Esse mundo está doido. E aí a preocupação é: como é que nossos filhos vão lidar com o mundo? Que crentes que eles serão? Eles serão crentes? Eles vão amar a igreja? Vão amar ler a Bíblia? A tristeza do meu coração, irmãos, é abrir meu coração de novo, né? A alegria é batizar crianças, mas a minha tristeza é ver que os pais que se comprometeram a trazer os filhos, pouco tempo, já não trazem mais. É sempre uma alegria vir na igreja? Não. Infelizmente não. Se naturalmente isso já não é uma alegria, não vai ser se a gente não está treinando os nossos filhos à vida. Tem dia que a Elisa chega para mim e fala assim: eu não quero ir na igreja. Fala assim: problema seu, você vai na igreja. Não tem problema. Vem na igreja, você vai vir na igreja. Como nós temos treinado, meus irmãos, os nossos filhos espiritualmente. Vida de igreja, nós somos igreja. No sentido mais específico, igreja implica em liderança, treinamento. Tá bom? O que eu estou tentando fazer com os irmãos, dentro das minhas limitações, é treiná-los, né? Naquilo que é fundamental. Que ainda assim é para pouca gente. Mas pelo menos está lá no YouTube. Você não tem desculpa. Eu não... sei lá, parente chegou, passei mal, não pude participar. Assiste lá, irmão. Você vai aprender. Por favor, dê o like, se inscreva, para que o YouTube entenda que o nosso canal é relevante e ele possa
e indicar aí para outras pessoas. YouTube é para quê? Não é modinha, irmãos, é ferramenta, tá? TikTok nem tanto. Mas YouTube, Instagram, Facebook tem seu valor aí. Alguém quer fazer alguma consideração dentro do que a gente está falando aqui? Não? Vá nas reuniões de oração, tá, irmãos? Quinta-feira, venha na igreja. Escola dominical, participe. Se você tem mais de 35 anos, seu lugar é aqui, tá? Se você tem 10 anos, seu lugar é lá com as crianças. Mas participe, enquanto a gente tem isso, irmãos. Vai chegar uma hora que não vai ter mais.